Muito bem, vamos continuar a nossa análise aqui. Agora partindo para a UTELA, né? Ou FTELA, que é o seu formulário, tá? Vamos nós. Primeiramente eu tenho aqui, olha, uma classe objeto grid VO, que é uma classe de tJSON-VO. Esse tJSON-VO é o mesmo JSON-VO que nós já analisamos anteriormente, tá? Que se encontra na pasta comum para o servidor, comum para o cliente. Eu tenho um item combo box, uma classe onde eu vou ter a descrição e o campo. Tá? Daí eu tenho campo e descrição, funciona como get set aqui desses dois carinhas de cima, tá certo? Daí eu tenho aí a minha ftela herdando de fbase. Veja que eu tenho algumas variáveis definidas aqui, olha, filtro, página, classe objeto grid VO, né, eu vou ter uma classe aí já definindo quem será o meu objeto dessa grid. Tem um objeto controller, né, quem é o controller que vai estar vinculado a essa janela. Um objeto VO, o objeto old VO, né, é o objeto VO que foi selecionado o registro aqui pelo usuário, e o objeto old VO também o registro que foi selecionado, já instancio os dois, tá? Sendo que o objeto VO é o que vai ser alterado, né? E aí eu mando os dois para o servidor, e lá no servidor o tratamento é feito como nós vimos anteriormente. Quem é o painel visível? Controller transiente, controller genérico, ambos herdam de tController, depois nós vamos analisar esse tController aí. VO transiente é um JSON VO, CDS transiente, CDS consulta genérica, ambos são cliente dataset, tá? E aí tem muita coisa, tem algumas coisas aqui que foram definidas durante o treinamento, que foram sendo construídas até mesmo por alguns participantes, alguns colegas, tá? E foram ficando aí, e nós temos que analisar se estão realmente sendo utilizadas, e se estão sendo utilizadas, se é que estão sendo utilizadas, se foram feitas da forma correta, tá? Algumas coisas foram ficando, acabaram sendo implementadas, subiram para o repositório, tá? Mas nós temos que fazer uma reanálise, né, desse código aqui, dessas três janelas, inclusive porque nós vamos trabalhar agora também com o FireDAC, com o Zeus. Será que isso vai impactar no funcionamento, nas funcionalidades dessas janelas, né? Será que é melhor nós partirmos para algo como os binds, que agora estão disponíveis aí nessa nova versão do Delphi, né? Nessas novas versões já foram disponibilizadas essa questão aí das vinculações. Então nós temos que analisar e discutir essa questão da infraestrutura, e o momento é esse, né? A partir do momento que nós definirmos essa infraestrutura, aí nós vamos construir os demais módulos, tá? Eu tenho uma função que retorna o objeto VO, tenho aqui o controle da página dos botões, né? Paginação e a navegação, ó. Paginação e navegação são esses métodos aqui. Controla botões, controla o pop-up menu, verifica aí a questão do pop-up menu habilitado, controla os botões de navegação e controla os botões de navegação da página. Grids e edits, exibir o panel, configura grid, limpa os campos, método grid para edits, é quando o usuário ele clica aqui no registro, que ele clica duas vezes ou clica em alterar, né? Então nós vamos chamar esse método grid para edits aí. Retorna o ID do registro selecionado. Daí eu tenho aqui a função do botão habilitado, ele recebe um speed button e verifica se ele está habilitado ou não, retornando um true ou um false. A função para montar o filtro, a função para popular o combo box com o VO, ele vai varrer o VO e vai carregar os dados no combo box. Veja que nem está aqui definido ainda o combo box, olha, mas a função ela já vem aqui na UTELA, que vai ser usada na tela cadastro. Nós estamos nos referindo a esse combo box aqui, ó, tá? E daí eu tenho ainda um CDS Grid After Screw, né? Tem esse procedimento que vai controlar aí quando eu estiver navegando na grid, e um grid user sort que vai controlar
quando o usuário ele clicar aqui numa coluna, para ele ordenar, né, na coluna que foi clicada pelo usuário, tá? Tenho aqui algumas regiões definidas, né? Região infra, eu tenho aqui a questão da tag dos botões, altera a tag dos botões, tá? Daí eu tenho um form create, e que ele faz no form create? Ele cria o CDS grid, né, que vai ser o cliente dataset dessa grid aqui, da grid principal. Ele já cria um data source para ele, vincula o data source a esse CDS que foi criado aí. Aí ele faz as vinculações aí, né, entre data source, dataset e grid, tá? Ele já cria um cliente dataset que vai ser um cliente dataset transiente e cria um outro cliente dataset para uma consulta genérica. Daí ele chama o altera tag botões. Ele vai alterar então aí todas as tags dos botões, tá? Para depois ele fazer aí o controle de acesso. E altera também a tag do pop-up menu. Logo depois ele chama o método exhibePanel, vai exibir o panel que está com a grid, que aqui no FTL é o único panel que existe mesmo, né? É a única aba com o panel. E ele passa então a definir os dados da tela, né? Definir o ícone do botão sair, definir os ícones do menu sair, menu exportar e menu imprimir do pop-up menu, botão exportar ponto flat true, botão imprimir ponto flat true, sair ponto flat true, daí definir os flats dos botões de navegação, chama o método configura grid, vou segurar o Ctrl e clicar aqui. E o método configura grid ele vai chamar os métodos configura CDS from VO e configura grid from VO. Então, daí ele vai chamar a biblioteca, né? Aquilo que nós analisamos, né? De repente esses métodos aí eles não devem ficar dentro da biblioteca, né? Quem sabe ficar dentro dessa mesma tela ou então dentro do controller padrão aqui do lado do cliente, né? Mas não dentro da biblioteca porque é algo bem específico aqui da retaguarda, tá? Ó, é aquele que trabalha mesmo com o JSON VO, tá? Bom, depois que eu chamo o configura grid, ainda no método form create, ainda no meu construtor, né, eu chamo configura grid, daí eu seto a página para 0 e chamo os métodos controla botões navegação e controla botões navegação página. Controla botões navegação, vamos ver o que, que ele vai fazer. Controla botões navegação. Vamos de novo aqui, segurar o Ctrl, clicar nesse controla botões navegação. Aqui ó, controla botões navegação. Ele configura o botão do registro anterior, do primeiro registro, do próximo registro e do último registro, né? A verificação que ele faz aqui é a posição onde está ali dentro do cursor, né? Onde o cursor ele se encontra dentro da grid, né? Se o cursor ele se encontra ali no terceiro registro, né? Então ele vai retornar um determinado valor aqui que vai permitir que o botão para navegar para o registro anterior esteja habilitado ou não, tá? Deixa eu executar aqui para mostrar isso aí funcionando em tempo de execução. Pessoa F9, veja só, o registro anterior ele está desabilitado, né? Porque eu estou no primeiro registro. Agora eu estou no segundo registro, o registro anterior ficou habilitado e o primeiro registro também, né? Página anterior e próxima página estão desabilitados. Estou no último registro, já não posso ir nem para o registro posterior, para o próximo registro, nem para o último registro, porque eu já estou lá, né? Então quando eu vou navegando aqui, ó, eu vou chamando esse método, né, o controla botões de navegação, para ele ir habilitando ou desabilitando esses botões aqui, tá? Qual é a melhor maneira de eu entender
como é que isso aqui está funcionando, né? Porque parece ser meio confuso, né? Nova tag igual a tag botão, rec no maior que 1, o que é isso aqui? A melhor forma de você entender isso aí é colocando um breakpoint aqui e debugando. Aí você vai pegando os valores, né? E você vai entender como é que isso aqui foi implementado, tá? Então eu chamo o controla botões navegação e chamo também o controla botões navegação página, né? O botões navegação é aquele que vai para o registro anterior, para o próximo registro, para o primeiro e para o último. E o controla botões navegação página é aquele que navega para uma página seguinte ou retorna para a página anterior, tá? É o primeiro e último botão. É ali na minha barrinha de navegação. Legal? Com isso eu concluo aqui o meu construtor, né? É o último método chamado pelo construtor. No destrutor eu verifico se esses objetos estão instanciados. Se eles estiverem, eu libero eles da memória, tá? Monta filtro aqui por enquanto está retornando vazio. Daí o popula combo box através do VO. O que ele faz? Ele vai via RTTI analisar o VO e vai colocar os dados do VO no combo box, né? Que no caso o combo box nem aqui está, ele está aqui no tela cadastro aqui, ó. Ok? Pop-up menu habilitado, ele vai fazer o controle de habilitar ou não os itens que estão no pop-up. Aqui ele retorna o objeto vinculado à tela. Botão exportar, ele vai botão exportar, clica, ele verifica se o botão está habilitado. Se estiver, ele vai executar isso aqui, pop-up menu exportar ponto pop-up. Isso mesmo. Por que ele vai fazer isso aqui? Porque o botão exportar, né, na verdade, ele vai abrir um pop-up aqui embaixo dele, tá? Com as opções CSV, XLS, Word, né? Então, quando eu clico no botão exportar, eu desenho um pop-up, e eu monto esse pop-up na posição logo abaixo que está o meu menu, o meu botão exportar, tá? É isso que está acontecendo aí. Se eu executar aqui, você vai conseguir visualizar. Aqui, ó, vou abrir o pessoa e exportar, ó. Ele desenha para mim aí, tá, o menu, né, que fica próximo ao botão exportar, tá? Ele não fica logo embaixo, mas fica próximo, né, de acordo com esses parâmetros que estão sendo passados aqui, ó, o X e o Y, ok? No caso do cursor do mouse, tá? Então, aí eu tenho aqui o botão habilitado, né, onde ele vai me retornar aí um true ou um false, né, se o botão ele está habilitado ou não, de acordo com a sua tag. O botão imprimir, ele vai imprimir os dados que estão lá no servidor do Report Manager. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, né, você teria que ver os vídeos lá do Report Manager para entender como é que ele funciona, né? Durante o segundo ciclo, nós vamos deixar esses relatórios do Report Manager que foram construídos durante o primeiro ciclo, mas vamos trabalhar também com o gerador de relatórios que vem com o Delphi XS5, tá? E tem o configura grid, né, onde ele vai chamar lá aqueles dois métodos que estão na biblioteca. Ele vai construir aqui a grid de acordo com o que nós temos no VO, tá? Então, de acordo com o VO pessoa VO, ele já conhece aqui todos os atributos, né? Ele tem aqui o caption que deve aparecer, a largura da coluna, ele já sabe se é para aparecer na grid ou não, tá? De acordo com esses dados aqui, é que ele vai construir, né? Ele vai desenhar a nossa grid, tá? Isso ocorre nesse momento aqui, ó, nesse método configura grid, tá? Essa então é a nossa região infra,
aqui do ftela, né? Daí eu tenho a região paginação e navegação, nós já analisamos ela. Tá? São os métodos que vão controlar se os botões ficam acessíveis ou não, aqueles botões de paginação e de navegação, né? Daí eu tenho aqui grids e edits, essa região aqui. Quando eu chamar o método exibir panel, ele vai apresentar o panel grid ou o panel edits, tá? De acordo com o que eu passar aqui para ele. O método limpar campos, aliás, o método grid para edits, ele chama o método limpar campos, e esse método grid para edits ele deve ser implementado nos formulários filhos, né? Ele vai pegar os dados do registro selecionado e vai jogar lá nos edits, tá? O que é que eu tenho aqui ainda? Tem o grid user sort, que é um método que vai ordenar de acordo com a coluna que foi clicada pelo usuário. O ID do registro selecionado, ele vai simplesmente retornar o ID que foi selecionado. O método limpar campos, ele varre todos os componentes, né? Se for um labeled edit, ele joga um vazio na propriedade text. Se for um memo, ele limpa as linhas dele. Então, dependendo aqui do tipo de componente, ele vai limpando esse componente, tá certo? Método de exportações, né? São métodos padrões para exportar nos formatos CSV, XLS, HTML, DOC, XML, utilizando aí os componentes do Jedi, né? Aqueles componentes que nós vimos lá no Data Model, tá? Paginação e navegação, aqui nós já vimos, né? Botão da página anterior, ele vai pegar aí a quantidade por página que está definido em constantes, vai jogar isso em página, vai chamar o método consulta do controller padrão, né, do controller vinculado a essa tela, tá? Veja que ele chama via RTTI esse método consulta aí, e aí ele vai começar a navegar, né? De quantos em quantos registros? Vai depender do que está definido aqui em quantidade por página. No caso em questão aqui, esse quantidade por página está definido como 50. Então ele vai navegar de 50 em 50 registros, né? Cliquei nele aqui. Deixa eu clicar em T constantes, ó, quantidade por página 50. Ele vai então navegar de 50 em 50 registros. Próxima página, mesma coisa, né? Página anterior ele vai diminuindo. Página posterior ele vai somando, tá? Botão primeiro, first. Botão próximo, next. Botão anterior, prior. Botão sair, né? No caso aqui é o botão sair. Esse aqui, ó. O que é que ele vai fazer então? Ele vai chamar o método fecha formulário, tá? Botão último, last. After screw, ele chama o controla botões navegação. Então sempre que eu clicar ali na grid, o método after screw ele está sendo acionado e ele vai habilitando ou desabilitando aqueles botões de navegação, tá? Controla botões, que já tem uma observação que ele também será implementado nos forms filhos. Então aqui eu controlo o botão exportar, controlo o botão imprimir, né? Os dois botões que já estão definidos aqui, ó, botão exportar e botão imprimir, né? Então eu já vou ter também um método desse controla botões dentro de tela cadastro, onde ele vai implementar agora os botões que foram inseridos em tela cadastro, né? Como em UTela eu tenho apenas o botão exportar e o botão imprimir, apenas esses dois caras estão sendo controlados aqui, tá? Controla botões navegação nós já vimos, controla botões navegação página nós já vimos, controla pop-up menu, a mesma coisa que ele faz aqui, ó, no controla botões, ele faz para o controla pop-up menu, né? A diferença é que aqui ele está trabalhando com o menu, esse menu aqui, ó, tá? E ali, né, no controla botões, ele está trabalhando com esses botões aqui. Para cada botão aqui, eu tenho um item de menu aqui. Legal? Então é isso, né? Com isso nós finalizamos aqui a nossa análise da UTela. Como é que você faz para entender plenamente todos os métodos que estão implementados aqui em UTela? Ponha breakpoints,
e debugue. Debugue a tela com calma, que você vai compreender plenamente a sua utilização.